Eu sou Yara Oliveira, nasci em 66 na Cidade de Deus, já tenho aí uns 37 anos, né, de militância no movimento social. Eu sou professora, né, e consultora em desenvolvimento local. E sou coordenadora do Alfazendo. Alfazendo fez 23 anos, né, no dia 14 agora. Fui fundadora do Comitê Comunitário Cidade de Deus e da Agência Cidade de Desenvolvimento Local. E ainda estou presidente da Agência Cidade de Desenvolvimento Local, até o segundo momento. Bem, fui convidada pela Tereza para um pouco conversar sobre desenvolvimento local e políticas públicas. Então, eu queria um pouco que fazer um resumo. Eu vou dividir essa minha conversa com vocês em três coisas. O porquê que a gente iniciou o comitê, como é que foi esse coisa, né? E qual foram os aprendizados que a gente teve na luta sobre políticas públicas, inclusive aqui no Rio de Janeiro, tá? Ela disse que eu tenho de 30 a 45 minutos, estou vendo aqui, Tereza, está me faltando. Então, eu vou Não, não é fazer. para você, é só para o público saber. Ah, Você já conhece, eu já te falei, fica à vontade, ah. tranquilo. Então, eu vou tentar, porque assim, a ideia é que se depois alguém se interessar mais sobre desenvolvimento local, a gente possa fazer depois um curso, alguma coisa assim, com apostila, com tempo, para a gente ter um aprofundamento, né? Não dá para a gente discutir tudo hoje. Bem, vou um pouco que resumir um pouco a conversa em 2000 iniciozinho, finalzinho de 2002, governo Lula, né, eleito, e aí muda um pouco o cenário do Rio de Janeiro, o cenário do Brasil, né, um pouco para a questão social. Um pouco antes, tinham sido lançado o filme Cidade de Deus, que colocou Cidade de Deus nas telas nacionais e internacionais de forma bem complicada, porque não fala da mobilização social da Cidade de Deus, fala mais da questão da violência. E teve um momento em que 2000 a gente fica sabendo na Cidade de Deus, logo no início de janeiro, que tinha umas reuniões acontecendo e que estavam se tratando de um projeto de intervenção na Cidade de Deus, de intervenção na Cidade de Deus, que vinha da Secretaria de Segurança Pública Nacional, em parceria com a CUFA, com o Viva Rio e com três associações de moradores na Cidade de Deus. E nenhuma das outras instituições da Cidade de Deus tinham sido convidadas a participar desse núcleo de discussão sobre Cidade de Deus. Então, tinha a Unicef, tinha a Unesco, tinha vários órgãos de fora da Cidade de Deus, menos a gente, menos as instituições da Cidade de Deus, menos o movimento social da Cidade de Deus, em peso não estava. Então, quando o Alfazendo fica sabendo dessas reuniões, a gente começa a convidar várias outras instituições a tentar entrar nessa reunião, a fazer uma conversa para entender o que a gente podia contribuir, já que a gente estava naquele território e que a gente tinha conhecimentos acumulados pelos anos que a gente tinha de atuação no território. Não o Alfazendo, mas todas as outras, né, instituições. Vocês têm que lembrar que já tem 15 anos isso, né? Então, se já tem 15 anos isso, o Alfazendo tem 23, tem muitas outras instituições antes da gente. Então, tinha muito conhecimento acumulado que não estava sendo levado em consideração. Então, a gente fez todo um movimento e aí a gente conseguiu. Eu estou contando isso para vocês perceberem como é complicado quando a gente, mesmo quando as comunidades querem fazer e o poder público acha que
tem sempre que limitar o número de pessoas e de participação, né? Então, a gente teve que mandar carta para todos os vereadores do Rio de Janeiro, a gente teve que mandar carta para Brasília, a gente teve que fazer movimento político para poder entrar nessa reunião, que era uma reunião fechada. Então, a gente consegue entrar nessa reunião, né? E quando a gente entra nessa reunião, a gente já era 13. A gente já era 3 instituições. Já não era mais só o Fazendo, já não era mais o SECFA, já não era mais terceira idade. A gente já tinha juntado as igrejas, a gente já tinha juntado outras instituições e a gente entrou junto nessa reunião, Casa de Santana. A gente veio para propor políticas públicas para a Cidade de Deus. Então, a gente veio com tudo educadamente, já organizado, com planejamento mínimo, e para conversar com quem estava naquela reunião. Bem, deixaram a gente entrar na reunião, a reunião era de portas fechadas, de cadeado, abriram a porta e deixaram a gente entrar. Nesse momento que eles deixam a gente entrar, eles dizem para a gente: vocês não podem falar nada. Vocês entraram, mas não pode dar opinião. A gente já tem o plano, a gente já tem o projeto. Então, a gente ficou calado, ouvindo o pessoal do Viva Rio, o pessoal da CUFA, o pessoal da Unesco, o pessoal da Unicef, todo mundo falar de Cidade de Deus, e a gente não podia dar uma opinião. Eram 3 instituições que tinham entrado juntos. Então, num determinado momento, já estava combinado isso, porque a gente foi forçado, a gente forçou a barra, que a pessoa que estava coordenando, que era o Luiz, que era o Marcelo, né, que era o subsecretário de Segurança Pública, ele foi intimado a deixar a gente falar. Então, ele faz a pergunta: plateia, o que vocês acham? E aí, quando ele faz essa pergunta, a gente levanta e diz para ele: olha, você me desculpe, mas eu nasci nessa comunidade. Eu nasci nessa comunidade, eu estou no movimento social desde os meus 15 anos. E eu não admito que venha um projeto de intervenção para a Cidade de Deus que não leve em conta o trabalho e o conhecimento prévio das instituições de base comunitária da Cidade de Deus. Então, a gente quer participar, mas a gente não quer ser tolhido, a gente não quer ser calado. A gente quer participar de verdade e mostrar que a gente tem conhecimento e a gente tem capacidade para fazer. E aí, depois disso, veio muitas falas depois de mim, e todo mundo falando, e todo mundo falando. Então, eles deram um intimato para a gente. Esse também estava o pessoal do AFE Comércio, do Rio de Janeiro. Então, deram um intimato para a gente. Vocês têm... Hoje é quinta-feira, vocês têm até segunda-feira para apresentar um novo plano para a gente. Se vocês apresentarem um novo plano para a gente e for melhor do que o da gente, a gente substitui o de vocês. Senão, vocês vão aceitar o que a gente colocou e acabou. E assim, a gente saiu daquele momento ali incumbido de apresentar um novo plano. Então, a gente foi para casa, sentei com o Carlos e disse: Carlos, a gente vai propor aos todas as outras instituições que a gente não vai dormir. A gente vai ficar sábado, domingo, a gente vai ficar sexta, sábado, domingo, até produzir esse material. E segunda-feira, às 14h, a gente vai apresentar na FEComércio. Então, a gente foi. Nesse mesmo final de semana, a gente fez uma reunião na sede lá de uma instituição, lá da associação. Fizemos a reunião, nos dividimos como a gente está dividido nesses grupos que vocês estão. Então, dividiu em educação, em saúde, em esporte, em habitação, e a gente se dividiu em grupo
e a gente dividiu, fizemos cartazes grandes, e aí a gente falou, agora é a hora, vocês têm que colocar todas as demandas que batem na porta de vocês todo dia. E a gente vai propor um plano de desenvolvimento comunitário e não intervenção. Intervenção é quando você não ouve ninguém e propõe o que você quiser. Um plano comunitário, desenvolvimento comunitário, é quando você ouve as pessoas e respeita o conhecimento prévio das outras pessoas. Então, a gente fez a reunião e cada um colocou nos seus cartazes as demandas de esporte, de saúde, de educação. Então, a gente montou o primeiro documento que a Tereza, ela pode colocar, que é uma foto que tem uma menina e um rapaz, um monte de papelzinhos colados atrás. Então, eu não sei se eu acho que é melhor falar, Tereza, e depois você bota as fotos, que aí passa rápido e eu acho que é melhor. Então, a gente fez as demandas e montou o primeiro plano, o primeiro documento com objetivos claros de cada área. Aí foi fácil, não foi fácil, não. A gente ficou vocês estão lembrando que em 2003 as instituições de base comunitária não tinham computador. A gente tinha um computador só, em uma instituição só, daqueles branquinhos, que na CONCAT tinha lá aqueles branquinhos, né? Então, assim, a gente só tinha um computador branquinho, então eu sou paulo freiriana, então, assim, para mim o cartaz e uma cartolina basta. Então, a gente fez várias cartolinas, vários papelzinhos, e depois o Carlos se cotizou com outros amigos, sentavam no computador, iam batendo, e a gente fez um documento de 28 páginas em 3 dias. Mas isso, Yara, porque vocês eram... Não, é porque as instituições de base comunitária têm um conhecimento prévio e que elas estão no dia a dia, elas conhecem, elas sabem as demandas de todas as áreas, elas sabem como resolver o problema da sua localidade. Então, a gente fez o projeto coletivo e apresentou para... Quando a gente chegou na FEComércio, eles ficaram assustadíssimos. Primeiro que, assim, a gente foi com as melhores roupas que vocês imaginarem. Então, a gente foi muito bem penteada, a gente foi bem... Porque a ideia que as pessoas têm de movimento social é que as pessoas não sabem se comportarem, que as pessoas não sabem se organizar e que as pessoas não sabem produzir conhecimento. Então, a gente mostrou para eles que a gente fez PowerPoint, né? Do nosso jeito, mas fizemos, com Word, né? Com fotografia, as fotografias todas manchadinhas, né? Com aquelas máquinas antigas, né? Mas a gente fez todo o documento e a gente tirou cópia para todos eles. Fizemos várias cópias e fomos entregando na mesa. E quando eles viram, e a gente chegou lá já com o comitê montado. A gente já tinha a presidência, a gente já tinha os coordenadores de cada área. A gente ficou 3 dias trabalhando sem dormir, porque eu lembro que eu estava exausta nesse dia quando a gente chegou lá. Mas a gente mostrou que a gente era capaz de fazer. Bem, essa reunião ela durou 4 horas, eles tentando convencer a gente que o deles era melhor e a gente convencer que o nosso era melhor, que a gente podia agregar o que tinha no deles e eles agregar o que tinha no nosso, mas que eles tinham que levar em conta o conhecimento prévio da comunidade e que a gente não ia aceitar o plano que eles tinham colocado para a gente. Então, o plano deles era um plano só na área de segurança. Não levava em conta a habitação, não levava em conta esgoto, não levava em conta a educação, não levava a cultura, e a gente modificou esse processo. Então, ficou o Plano de Desenvolvimento Local Comunitário. A gente fez
e a gente provou que a gente era capaz. Depois dessa apresentação, muitas dessas instituições grandes se afastaram, porque não queriam discutir com a gente. Muitas dessas instituições abandonaram o processo. O governo não pôde se afastar, então ficaram muitos ainda. A Unicef se afastou, a Unesco se afastou, o Viva Rio se afastou, a CUFA se afastou, e a gente tomou conta do processo. As instituições de base da Cidade de Deus tomaram conta do processo, né? Então, a gente tomou conta do processo, apresentou a estrutura, fizemos o SESC, foi assim um apoio muito grande. Aí veio as universidades, o FRJ, o UERJ, a PUC, e que nos ajudou muito a colocar tudo para frente, né? Então, a gente conseguiu fazer. Se vocês entrarem hoje nas redes, vocês vão ter lá o primeiro plano de desenvolvimento local da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro e no Brasil, feito de dentro para fora. A gente apresentou esse plano em 8 estados do Brasil, né? A gente participou de vários expos, a gente participou do Fórum Social Mundial, né? E a gente foi fazendo aos pouquinhos o que a gente podia, o que a gente não podia. E esse processo, o que ocasionou para as instituições? Que eu acho que isso é que é uma experiência que a gente deve pensar agora, que a gente está pensando nesse grupo de políticas públicas. Não era o Alfazendo. O projeto do Alfazendo era do Alfazendo. O Alfazendo ia desenvolver os projetos dele. Nesse grupo, no comitê comunitário, era o fortalecimento das instituições que estavam dentro do comitê. Então, quando o Alfazendo ficou na presidência da gente. Então, o Alfazendo não falava em nome do Alfazendo, falava em nome do Comitê Comunitário Cidade de Deus e do Desenvolvimento Local Cidade de Deus. Então, o Alfazendo, ele acaba ficando em segundo plano, porque a luta era muito maior. A gente estava falando de uma escola de ensino médio, a gente estava falando de 618 casas para as pessoas que estavam dentro da lama. A gente está falando de uma usina de biodiesel na Cidade de Deus. A gente estava falando de uma Vila Olímpica na Cidade de Deus. Então, a gente estava falando de políticas públicas para todos e todas. A gente não estava mais falando de projeto, né? A gente passou de uma linha para outra. Então, a gente teve que se dividir entre a nossa instituição e a briga maior, que era a briga de política pública, né? Então, quando a gente começa a fazer esse projeto, a gente conseguiu vários parceiros. A gente conseguiu montar a Agência Cidade de Deus Desenvolvimento Local, a gente conseguiu montar o Banco Comunitário Cidade de Deus com moeda própria, com fotografias de lideranças importantes da Cidade de Deus. A gente foi notícias em todos os jornais, revistas, tudo que vocês imaginarem. Mas aí, se você me perguntar, Yara, por que vocês não conseguiram tudo que vocês queriam? Aí eu respondo para vocês. Porque você apostar... Vai mostrando um pouquinho das fotos, que aí eu fico mais... Para vocês terem ideia de como o processo foi rico e grandioso. Sim, estamos vendo. Então, vai passando... Pode ir passando. Tá. Então, a gente conseguiu... Sim. Quer que eu volte? Não, pode passar, porque é rapidinho, só para o pessoal ter uma ideia de como...
Foi A formado. gente conseguiu Eu acho que agora a gente já pode voltar, Tereza, porque eu vou deixar esse slide e vocês vão poder ficar, se vocês quiserem depois, para acompanhar. Tá. Passar agora para as imagens? Pode. Agora deixa eu voltar e você fecha com as imagens. Que aí eu vou fechar só a ideia que eu estava. Tá. Essa apresentação, ela está agora no Google Apresentação. Então, Yara, a gente pode compartilhar o link aqui no chat para quem Pode, fica tranquilo. Beleza, para quem quiser ver. Sim, sim. Acho que todo o conhecimento, se ele ficar guardado, não tem. Pode voltar, então. Então, esse foi para vocês verem como é que a gente conseguiu juntar gente, né? Então, a gente juntou, fizemos o coisa premiamos todas as mulheres da comunidade que faziam trabalho, não independia de estar em instituição ou não. O que o grupo do comitê fez, esse foi o grupo que está aí, são representantes de várias instituições, que criou o Plano de Desenvolvimento Local. A gente conseguiu ficar depois sistematizar, né? Porque a gente fez todo o plano e aí o SESC contratou a Cláudia Pfeiffer e ela sistematizou as nossas ideias e colocou no papel. Eu gosto de falar isso porque as pessoas pensam que é só um técnico que tenha formação acadêmica que consegue fazer um plano de desenvolvimento local. E não é verdade. Então, a ideia da gente, né, era muito grande. Quando as pessoas perceberam, tá? Vocês pensam se a gente tivesse conseguido tudo que a gente propôs e tudo que a gente colocou naquele documento? Aí eu vou falar para vocês o que a gente conseguiu, tá? A gente conseguiu construir as 618 casas, mas não foi da forma com que a gente quis. A gente tinha formado profissionais na Cidade de Deus para montar, e montamos uma cooperativa para que ela fosse uma construção coletiva e com mão de obra da Cidade de Deus. Quando a gente ficou 3 anos, conseguimos a verba e assim, gente, a gente saía da Cidade de Deus para Brasília. A gente não autorizou ninguém falar pela gente. O comitê comunitário falava. Ele tinha assento nas discussões do Ministério do Desenvolvimento Social, no desenvolvimento da cultura. A gente ia direto a Brasília. Agora, se vocês perguntarem, a gente não teve apoio nem do município, nem do governo municipal e nem do governo estadual. Todas as vezes que a gente tentou apresentar o plano, eles não abriram as portas para a gente. E quando abria, não queria ouvir o que a gente tinha a dizer e nem conhecer o plano. Eu tenho esse projeto aqui, vocês querem isso? E ainda diziam para a gente, vocês são arrogantes, vocês não tinham nada e a gente está oferecendo alguma coisa e vocês não querem. Só que ele não entendeu que o que a gente queria não era um projeto, a gente queria a política pública que mudasse e fortalecesse e desse direitos aos moradores de favela. Se acontecesse na Cidade de Deus, do jeito que a gente falou e do jeito que a gente planejou, eles teriam que fazer em todas as outras comunidades. E isso, para eles, era um perigo. É um perigo você não ter mais quase 50 mil moradores na mão
Então, a gente conseguiu formar técnicos em enfermagem, auxiliar de enfermagem, a gente conseguiu alfabetizar 3.500 pessoas na Cidade de Deus, sabe? A gente conseguiu fazer o projeto, desenhar o projeto das casas, as pessoas discutirem que casa queriam, da forma com que queria. Quando veio a prefeitura, ela vendeu, e eu quero deixar isso registrado aqui, a prefeitura vendeu o metro quadrado do terreno a R$ 3,50, eu lembro até hoje, só para não passar o terreno para a gente. Eles indicaram a construtora e não quiseram que a gente fizesse participativo, com dinheiro nosso, porque a gente garantiu o dinheiro no governo federal. Então, para vocês perceberem que não é só se organizar e colocar um plano, né? A gente levou muitos anos lutando por essas políticas públicas. Muitas pessoas hoje usam o nosso trabalho, apresentam o trabalho em vários locais e às vezes nem dá crédito para o que a gente fez. Isso que era o mais importante, era dar o crédito para que sempre o trabalho da gente ficasse mais fortalecido. Então, quando perceberam que a gente ia construir uma usina de biodiesel na Cidade de Deus e que ela seria uma usina, a gente tem a planta, a gente tem desenhado com NT a planta de uma usina de biodiesel. Essa usina de biodiesel, ela não ia ser geração de trabalho, de renda para para ninguém, ia ser para os trabalhadores e toda a renda dela ia ser implementado, ia ser colocado na educação e na saúde na Cidade de Deus. Então, muitas pessoas, quando perceberam que eles não tinham a gente não estava mais tutelado, a gente já sabia o que a gente queria, a gente já tinha feito formação na UFRJ, na UERJ, no IBASE, sabe? Aí a gente não tinha mais como tutelar a gente já estava sabendo o que a gente queria e aonde a gente queria chegar. A gente tinha um plano de médio e longo prazo para o desenvolvimento local, né? Então, a ideia de você produzir isso de conhecimento e implementar um plano desse é assustador para governos. Não era fácil a gente entrar dentro de uma sala e disputar com a FINEP. A gente disputou com a FINEP. A FINEP colocou o dinheiro para a construção da Agência Cidade de Desenvolvimento Local. A primeira construção que eles só apoiam universidade. Então, as Casas da Rocinha 2 foi construída com a Agência de Desenvolvimento Local e os moradores. Então, a ideia de você poder ter uma comunidade que tenha autonomia das ações, que tenha planejamento nas ações, que saiba o que quer, é assustador. Então, muitas das estudantes, muitos dos professores, muitas das pessoas que vieram, elas vieram, aprenderam com a gente, depois elas foram embora. Aos pouquinhos, eles foram indo, e esvaziou. Aí, se você me perguntar hoje, Yara, por que vocês não conseguiram implementar tudo que vocês tinham, depois ela vai apresentar a lista. Se a gente tivesse conseguido a metade das coisas propostas, a Cidade de Deus seria outra hoje. A segurança pública, os caras não estariam lá indo matar jovens como eles são. Aí eu penso, eles não quiseram apostar, porque a ideia é sempre tirar a Cidade de Deus do local onde ela está. A Cidade de Deus tem umas terras muito ricas e um local muito cultivado por todo mundo que entra no governo. Se essa Cidade de Deus consegue desenvolvimento local sustentável, eles não teriam mais como tirar a gente de lá. Então, hoje, tem lá o pessoal, a gente não conseguiu terminar a segunda etapa das casas, ainda tem muita gente dentro do esgoto. A escola de ensino médio, a gente tinha conseguido um Pedro II para a Cidade de Deus, a gente conseguiu dinheiro para a reforma do prédio,
fizemos a reforma do prédio, o governo do estado, do Sérgio Cabral, tomou o prédio da gente, colocou a Faetec no lugar. Então, tudo que eles podiam fazer para poder minar o nosso processo, eles fizeram. Inclusive, desmotivando quase todas as instituições que estavam dentro desse projeto, desse trabalho. Por quê? Porque ficou muito tempo a gente lutando. E aí teve um momento que ou as instituições voltavam para suas instituições para poder, pelo menos, fazer com que essas instituições sobrevivessem, ou elas continuariam lutando pelo plano de desenvolvimento local e pelo comitê comunitário. Então, foi uma escolha da grande maioria voltar para suas instituições. Não que a gente não fizesse mais trabalho junto, não que a gente não conseguisse mais continuar lutando pelo plano, mas cada um ia lutar de acordo com o que podia naquele momento. O Ecorrede, ele nasce justamente do plano de desenvolvimento local. Então, tudo que as instituições hoje fazem na Cidade de Deus é tentando um pouco que desenvolver esse plano que está lá, que está para todo mundo aí, ver que a gente construiu esse trabalho muito, muito rico e levando em conta. E a gente só conseguiu isso porque a gente foi apostando no conhecimento prévio de cada instituição, de cada morador, de cada coletivo que veio se organizar junto com a gente. Eu acho que isso é que ficou mais rico dentro do processo coletivo, é não desmerecer o conhecimento prévio de ninguém. Da lavadeira, de quem faz a comida, de quem está na frente, de quem do técnico que veio, e a propor uma política de desenvolvimento sustentável é você entender que você não é só e você não pode ser só, né? E que esse trabalho é um trabalho coletivo. Eu não sei quanto tempo tem ainda, Tereza. Eu acho que era... Não, tem mais uns 10 minutos. E tem também as fotos da pandemia, do trabalho que vocês estão fazendo agora. E tem também umas fotos que você mandou por fora. Se você quiser, eu posso mostrar. Eu acho que é legal agora para poder fechar e depois, se vocês quiserem depois, um outro momento, conhecer melhor, a gente fazer um outro. Esse foi o último fórum comunitário que a gente fez e que a gente, em 2017, a gente atualizou de tempos em tempo, a gente reúne as pessoas para atualizar o plano de desenvolvimento local. Esse foi a foto da atualização do fórum. É o Celso Verne lá? Ah, legal, saudade. Tá amarela, de guardar. Essa estão vendo agora? Mudei a foto. Tá, pode mudar. Mas vocês estão vendo? Mudou a foto. Não? Eu estou vendo, eu não sei se o pessoal está vendo. Estou vendo, tá ok. Tá legal. Fórum Social Mundial. Quero. De 2005, né? Uhum. A gente tinha de 800 a 500 pessoas. Essa foi a foto. Essa foi a primeira foto que a gente teve já com as discussões já sistematizadas, já organizadas. Esse foi o último fórum. E essas fotos do pessoal de Brasília, da Caixa Econômica, dos ministérios lá na Rocinha 2, vendo a situação que a gente estava falando das casas, de economia solidária. A gente fez essa cruz que vocês estão vendo, é um marco na Cidade de Deus dos 124 pessoas. Nós estamos lá com 713 casos
e 124 pessoas em óbito. Isso era no dia 13. Só que como a gente percebeu que as pessoas, a gente fez uma pesquisa e as pessoas não acreditam no coronavírus, e muito menos que tem pessoas morrendo e não usam máscara. Então, a gente começou uma campanha que já está com 58 instituições participando, tem 49 faixas disparadas para tudo quanto é lugar. A gente fez camisetas e tudo com recurso próprios, né? Que cada um foi comprando. A gente conseguiu um pequeno recurso que é para pagar carro de som, que é para pagar coisa, mas a gente consegue de novo. Isso é interessante dizer para vocês que esse não é o comitê comunitário. Essas são as instituições da Cidade de Deus, que tudo que a gente fala, vamos fazer junto, sendo ou não, estando ou não mais o comitê comunitário funcionando, a gente se reúne e a gente é capaz de fazer coletivamente. Qualquer coisa que a gente fala, vamos fazer junto, as instituições vêm e colaboram. É isso. Beleza, vamos mostrar aqui as imagens. Então, nós somos no coletivo agora 58 instituições, mas a gente pediu para elas não irem todo mundo, e só um representante, no máximo 20 pessoas. Porque se a gente está falando que a gente não pode aglomerar, a gente não pode levar todo mundo para uma praça, né? Nesse momento tão complicado. Então, a gente, como em 2020, como quem está aqui de favela sabe disso, né? Não teve nenhum apoio de governo nem para álcool gel, nem para máscara, nem para alimentação, nem para nada. Se a gente ficar de braços cruzados, a gente não consegue mesmo. Então, eu tinha quase 6 meses que eu não saía de dentro de casa para nada. Só fazia as campanhas pela coisa. Quando a gente percebe que a nossa presença é importante. Então, a gente foi porque a gente percebeu que não tem jeito. Ou a gente coloca, ou a gente vai para a linha de frente, ou nosso povo morre. Isso que... Então, quando a Teresa me fala que agora a gente vai se tornar um grupo de discussão política, de política pública, eu quis trazer um pouco da experiência, porque eu acho que é importante todo mundo aqui perceber que todo mundo aqui, que todo mundo que está aqui, fazer política pública é difícil sim, mas a gente consegue. A gente consegue elaborar, a gente consegue propor, a gente consegue brigar. Ah, vai demorar muito? Não importa. O que importa é que a gente faça. A gente não pode desistir de lutar. Né? Cada dia a gente consegue um pouquinho mais. A gente, não consigo. Aí, se você perguntar, a gente não conseguiu o colégio de ensino médio, do jeito que a gente queria, mas a gente conseguiu um colégio de ensino médio. A gente brigou, a gente desenhou o colégio, a gente está lá parada a obra, mas a gente não pode dizer que a gente não conseguiu que ele iniciasse. Aí, se vocês forem pensar, ele começou a construir no Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, com esse desvio de verba todo que vocês imaginam, a obra está lá parada até hoje. A gente conseguiu 4 clínicas, a gente pediu 15 clínicas de família, a gente conseguiu 4. Então, estamos no lucro. A gente conseguiu uma UPA, está lá. A gente antes só tinha um posto de saúde. A gente conseguiu, a gente só tinha 5, a gente tinha 6 creches, hoje a gente tem 8. Então, aos pouquinhos, a gente foi conseguindo algumas lutas. Agora, se você me perguntar, se hoje você for perguntar para o pessoal, eles vão falar assim, mas a gente nem está olhando o plano de desenvolvimento local, Cidade de Deus, mas a gente sabe que está, porque senão eles não teriam conseguido fazer tanta coisa lá na Cidade de Deus sem o trabalho que a gente fez antes. Bem, gente, boa noite. É um prazer sempre estar com vocês, né? E é isso, a gente está na luta e eu estou com vocês aqui. Um abraço e vamos aí. Obrigada, Yara.